Então vamos iniciando mais um videozinho. Bem, vamos falar um pouco sobre variável agora, né? Até agora a gente estava fazendo o seguinte, ó, nós pegávamos o print e quando a gente queria, por exemplo, printar uma string, a gente abria aspas e colocava. Por exemplo, vamos printar um nome aqui chamado João. Então quando eu faço isso, né, e eu executo, dá João. Eu vou dar um CLS aqui porque eu tinha feito um teste antes. E olha lá. Então, João, se eu quiser colocar, por exemplo, o sobrenome dele, espaço, tá tranquilo aqui no Python. João de Almeida, por exemplo. Então tá ali, João de Almeida, ok? Tem uma forma de a gente fazer também isso no print, que é armazenar numa variável. Uma variável, para a gente entender, ela é um espaço reservado na memória. E ele utiliza, então, os dados que serão armazenados durante a execução do programa, né? Então, a partir do momento que eu crio uma variável, eu estou criando um espacinho, como se fosse uma caixinha, né? O pessoal gosta muito de fazer isso, como se fosse um armário onde eu vou guardar alguma coisa, né? Então, vamos usar o João de Almeida aqui como exemplo, da mesma forma. E vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou chamar isso aqui de nome. E eu vou colocar aqui, ao invés de printar direto o João de Almeida, eu vou armazenar aqui, ó, no nome, certo? E então, se eu der o print agora, não vai acontecer nada, porque eu ainda estou com o João de Almeida aqui no print, mas eu vou alterar aqui para nome. Beleza? Então, olha como é que vai ficar agora. Vou dar um CLS aqui embaixo, só para ficar mais limpinho. E vamos lá. João de Almeida, ok? Eu poderia colocar mais alguns nomes aqui, né? E também dá para printar mais de alguma coisa. Vamos colocar nome 2 aqui. Nome 2. Igual a... Vamos colocar Maria, né? Maria é muito conhecido. Maria Oliveira. Então, quando eu vou printar agora o nome 2, vai aparecer Maria Oliveira. Se eu quiser printar os dois juntos agora, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, nome. E se eu der um espaço aqui, ele já vai dar um erro, ó, porque essa separação não pode ser dada por espaço. Então deu erro, né? Ele disse que é uma sintaxe inválida. Então vamos fazer como tem que ser. A maneira correta de fazer aparecer agora os dois nomes seria colocar uma vírgula. Então agora eu digo para o programa que ele printa a variável 1 e variável 2. Vocês viram que, então, quando eu chamo o nome, ele vai ter que chamar João de Almeida. E quando eu chamar nome 2, vai ter que chamar Maria Oliveira. Então, quando eu junto as duas, agora e eu mando printar, ele vai aparecer assim, ó, João de Almeida, Maria Oliveira. Ele não está separado, não tem nada aqui, mas dá para perceber, por exemplo, que tem aqui o João Almeida e tem a Maria Oliveira. E assim ia ser, por exemplo, um número, né? Digamos que eu quero colocar um número, né? Eu vou chamar aqui uma variável agora, número, e eu vou colocar o número 5. Agora, se eu quiser printar esse número, eu só coloco aqui do lado, até o VS Code já chama aqui, né? Automaticamente ele já entende. Aí eu vou dar um print. Agora aparece, ó, João Almeida, Maria Oliveira e 5. Então, é mais ou menos isso. Eu sei que ainda o conceito variável, ele vai ter que ser... Ó, até aparece aqui, ó. Ele vai ter que ser descrito muito mais ainda, ó. Variável, número literal, né? Parece variable ele já entende, né? Se, por exemplo, eu quisesse ver o tipo... Vamos fazer um teste aqui, eu nem testei isso antes, né? Me deu vontade de fazer agora, ó, aquilo que a gente já falou do type, né? Vamos ver se aparece aqui os tipos de variáveis. Não dá certo, né? A gente precisa fazer para cada um aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser fazer para esse primeiro, ó, aparece uma classe string. E agora, se eu quiser ver que tipo de variável é o nome 2, isso vai ser interessante para algumas coisas, como por exemplo, você precisa fazer uma soma e às vezes você tem um número que é uma string. Aí você precisa fazer uma alteração.
Então isso às vezes é muito importante você saber que tipo de variável é. Então digamos que, já aproveitando nos nossos conceitos anteriores, se eu colocar aqui os types, né, para conseguir entender, descobrir qual que é a variável que tem, eu já tenho aqui a resposta, que é: a primeira é uma string, a segunda é uma string e por último eu tenho um integer. O próprio Python já faz isso, ele já faz essa verificação. Se eu, por exemplo, colocar 5.2, já não é mais um número inteiro. Então ele já entende que é um float, tá? Mas isso a gente vai falar depois, quando a gente falar de números. Eu acho que ficou bem didático, né? Então só vamos voltar aqui, né? Tirar aqui, ó. Então já vai voltar para pro int. Olha lá, é int, certo? Eu posso também aqui, né, imprimir aqui sem ser o type e colocar o type, porque cada vez que eu coloco a vírgula, eu estou chamando algum tipo de função nova, né? No caso que eu estou querendo imprimir a variável, né? E aqui eu quero imprimir o tipo do objeto. Então agora, ó, João de Almeida, Maria Oliveira, classe integer, né? Porque eu estou chamando o tipo aqui. E agora, se eu deixar somente o número, só para terminar, João Almeida, Maria Oliveira e 5. Então é isso. A gente fez aqui basicamente um print, né? Um print que ficou mais comprido do que o print normal. Ó, se, por exemplo, eu fizer isso, ó, vai ficar feio pra caramba no meu programa, mas ele entende ainda. Por isso que o pessoal, às vezes, quando tem umas listas, eles fazem uma coisa para puxar assim, ó, que eles dão essa puxada, né? Eles dão esse espaço para puxar e assim fica mais compreensível, né? A gente vai ver isso no decorrer. Mas, por exemplo, no Python a gente tem um recurso muito interessante que se chama indentação, né? E isso a gente não vai ver hoje, mas próximos vídeos a gente já vai comentar sobre isso, né? Então é isso, só vamos terminar aqui, vou deixar limpinho só pra gente executar mais uma vez. E vamos lá. Então, olha, ó, João Almeida, Maria Oliveira e 5. Então eu tô chamando por variáveis. Então a gente vai colocar aqui o conceito, ó, do que é uma variável. Para fazer o comentário, né? Para fazer o comentário, eu posso digitar aqui normalmente, né? Variáveis são espaços na memória. São espaços na memória que armazenam dados que serão utilizados durante a execução do programa. Beleza? Aqui aconteceu uma coisa que eu queria chamar a atenção, que vocês viram que só escrever aqui vai dar um problema, né? Olha, ele tá dando aqui que tem muito problema aqui, né? Claro, não posso fazer isso no Python, então eu tenho que fazer um comentário. Existem duas formas de eu fazer um comentário. Duas não, existem três, mas eu vou falar de duas por enquanto. Então, uma é colocar simplesmente esse sinal aqui, né, que é o hashtag, né, na frente, e aí já fica escrito. Eu vou dar um Ctrl- aqui para aparecer tudo. Olha lá, normalmente eu deixo assim, né, minha tela, né? Variáveis são espaços na memória que armazenam dados que serão utilizados durante a execução do programa. Se eu fizer uma execução, não vai dar erro nenhum. Ó, perceberam que quando eu executo aqui, ele passa direto, né? E no caso, se eu der um Enter aqui, ó, ele já vai entender que aquilo ali é um comentário, né? Essa é uma forma. Há uma outra forma, né? Vou dar um Ctrl Z aqui e vou tirar ali de novo. Uma outra forma, né, de corrigir esse erro é por um atalho. Eu gosto muito de fazer isso. Eu coloco lá o ponteiro, né, o cursor lá no início e dá o Ctrl, ponto e vírgula. E ele já fica certinho. Beleza? Então é isso. Eu vou executar mais uma vez. Então, ó, tá certinho o nosso programinha. E por hoje nós ficamos assim. Beleza? Valeu!